Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na obra, na construção do Mosteiro Definitivo do Carmelo de São José. Vocês podem ver, já estão subindo as paredes, os pilares. Os santos do Carmelo dizem que o Carmelo é o céu na terra, um lugar, um oásis de oração e de muitas graças que daqui para todo o Mato Grosso e todas as pessoas que estão próximas de nós. Agradecemos por esta obra que está subindo com a sua ajuda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Carmelo está subindo, mas ainda não está pronto. Olha lá, tem bastante tijolo ainda cru. A gente precisa rebocar tudo isso. E para isso, eu conto com a sua ajuda. Faça a sua doação para nos ajudar a trazer mais cimento e levar essa obra para a fina. Deus te pague. Conto com você.